Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 15. Este capítulo traz um anúncio do juízo divino contra Moabe, uma nação vizinha de Israel que ao longo da história teve uma relação de inimizade e instabilidade com o povo de Deus. Moabe descende de Ló e era um povo com laços familiares com Israel, mas muitas vezes agiu com hostilidade, confiando em suas próprias forças e alianças, em vez de buscar o Senhor. Isaías profetiza a destruição iminente desse povo, descrevendo cenas de grande lamento e sofrimento. O que antes era uma nação orgulhosa e próspera se tornaria um lugar de choro e ruína. Essa passagem nos ensina sobre a justiça de Deus, que não ignora o pecado e a arrogância das nações. Ao mesmo tempo, vemos que Deus não se alegra com a destruição, pois a profecia é carregada de tristeza e compaixão pelo destino de Moabe. Agora convido você a acompanhar a leitura do capítulo 15 de Isaías. Peso de Moabe. Certamente numa noite foi destruída Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente numa noite foi destruída Quir de Moabe e foi desfeita. Vai subindo a Bagite e a Dibom aos lugares altos para chorar. Por Nebo e por Medeba clamará Moabe. Todas as cabeças ficarão calvas, e toda a barba será rapada. Cingiram-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças, todos andam gritando e choram abundantemente. Assim, Hesbom como Eleale andam gritando, até Jaaz se ouve a sua voz. Por isso, os armados de Moabe clamam. A sua alma lhe será penosa. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos foram até Zoar, como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oronaim levantam um lastimoso pranto. Porque as águas de Ninrim serão pura assolação, porque já secou o feno, acabou a erva, e não há verdura alguma. Por isso a abundância que ajuntaram e o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levarão. Porque o pranto rodeará aos limites de Moabe, até Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Beer-Elim chegará o seu lamento. Porquanto as águas de Dimom estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimom, leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra o restante da terra. Isaías 15 nos apresenta a profecia da destruição de Moabe, um povo vizinho de Israel com uma história complexa de relações, marcada por conflitos e alianças. Apesar de sua origem comum, Moabe se distanciou de Deus, preferindo a segurança de sua força e de seus ídolos. Essa profecia é um anúncio do juízo divino sobre a nação, descrevendo um cenário de lamento e desolação que demonstra a fragilidade humana perante a soberania de Deus. O capítulo se inicia com uma declaração impactante: peso sobre Moabe. De fato, numa noite, Ar Moabe foi destruída e ficou desfeita. De fato, numa noite, Quir Moabe foi destruída e ficou desfeita. O termo peso aqui significa uma carga de juízo contra a nação. A repetição da expressão numa noite sugere que a catástrofe será repentina, surpreendendo Moabe. Essa passagem ressalta a verdade bíblica de que a segurança baseada na força humana é ilusória, pois o juízo divino se manifesta de maneira inesperada e inevitável. A profecia continua descrevendo a reação desesperada dos moabitas diante da destruição iminente. Sobe-se ao templo e a Dibom, aos lugares altos para chorar. Moabe uivará por Nebo e por Medeba. Toda a cabeça será rapada e toda a barba cortada. O povo de Moabe, em seu desespero, busca socorro em seus templos pagãos e nos lugares altos, usados para a adoração de falsos deuses. No entanto, em vez de encontrarem auxílio, encontram apenas lamento e desespero. O ato de raspar a cabeça e cortar a barba, símbolos de humilhação
e luto profundo naquela cultura ilustra a intensidade da aflição. Essa passagem nos ensina que, quando o juízo de Deus chega, não há ídolos ou estruturas humanas que possam oferecer refúgio. Isaías prossegue. Nas suas ruas, cingiram-se de panos de saco. Nos seus terraços e nas suas praças, todos uivarão, chorando abundantemente. O uso de vestes de saco, um costume da época para expressar grande tristeza e arrependimento, e a imagem de um choro coletivo nas ruas e praças revelam a magnitude da calamidade que se abateu sobre Moabe. Essa passagem nos lembra que a confiança em riquezas, estruturas militares e falsos deuses não pode impedir o juízo de Deus. O profeta descreve a propagação do lamento por toda a terra de Moabe. Hesbom e Eleale gritarão, e a sua voz se ouvirá até em Jaza. Por isso, os armados de Moabe clamarão, e a sua alma tremerá. Hesbom, Eleale e Jaza, cidades importantes de Moabe, são mencionadas, mostrando que a destruição não se limitaria a uma região específica, mas afetaria todo o território. Até mesmo os soldados moabitas, que deveriam ser homens valentes, estariam apavorados. Essa passagem nos ensina que, quando Deus intervém, não há exército que possa resistir. Isaías, então, expressa um tom de compaixão em meio à profecia. O meu coração clamará por Moabe, os seus nobres fugirão para Zoar, como novilha de 3 anos, porque, na subida de Luite, subirão chorando, e no caminho de Oronaim levantarão um clamor de destruição. Aqui, percebemos que o juízo de Deus não é motivado por prazer na destruição, mas sim por justiça. O profeta, mesmo anunciando a queda de Moabe, sente pesar pelo destino dessa nação. Isso reflete o caráter de Deus, que, embora justo, também é misericordioso e deseja que as pessoas se voltem para ele em arrependimento. A comparação dos nobres moabitas com uma novilha de 3 anos sugere que eles estavam desorientados e vulneráveis, sem experiência para enfrentar a calamidade que se aproximava. O cenário de desespero aumenta com a imagem do choro na subida de Luite e do clamor em Oronaim. Essas cenas mostram que não haveria escapatória, pois onde quer que os moabitas tentassem fugir, encontrariam destruição. Essa primeira parte de Isaías 15 nos ensina lições importantes sobre o juízo de Deus. Em primeiro lugar, aprendemos que nenhum poder humano pode resistir à soberania do Senhor. Moabe, uma nação orgulhosa que muitas vezes desprezava Israel, teve sua destruição decretada de forma repentina e inevitável. Isso nos lembra que toda segurança baseada na força humana é frágil. Em segundo lugar, vemos que, em tempos de crise, aqueles que confiam em ídolos e falsos deuses ficam sem refúgio. Moabe recorreu aos seus templos e adorou em seus lugares altos, mas nada pôde salvá-los do juízo divino. Isso nos leva a refletir sobre onde temos colocado nossa confiança. Estamos buscando segurança em riquezas, influência ou estruturas humanas, ou estamos firmados na rocha que é Deus? Em terceiro lugar, essa profecia nos mostra que Deus não se alegra com a destruição dos ímpios. Isaías sente compaixão ao ver o destino de Moabe, e essa é a mesma atitude de Deus, que deseja que todos se arrependam e encontrem vida nele. A destruição de Moabe não foi um castigo arbitrário, mas sim a consequência de uma vida afastada de Deus. Finalmente, essa passagem nos ensina que o orgulho humano sempre leva à ruína. Moabe confiava em sua prosperidade e força, mas tudo isso se mostrou inútil diante do juízo do Senhor. Isso nos lembra que devemos viver com humildade e temor diante de Deus, reconhecendo que Ele é o único que governa sobre todas as coisas. Isaías continua a descrever a devastação que se abaterá sobre Moabe, mostrando que não apenas suas cidades serão destruídas, mas que a própria terra sofrerá com a calamidade. A destruição não será apenas militar,
mas também afetará os recursos naturais e a economia do povo moabita. Isso demonstra que o juízo de Deus não é apenas contra os governantes ou exércitos, mas impacta toda a estrutura de uma nação que se rebela contra ele. O profeta declara: porque as águas de Ninrim serão consumidas, porque se secou a erva, definhou a relva, e não há verdura alguma. Essa imagem é poderosa, pois mostra que até mesmo a terra de Moabe sofreria as consequências do juízo. Ninrim era uma região fértil, com águas que sustentavam plantações e gado, mas agora tudo secaria. A seca é frequentemente usada na Bíblia como um símbolo da retirada da bênção de Deus. Quando uma terra perde sua fertilidade, isso é um sinal de que o Senhor removeu sua provisão. Isso nos ensina que, sem Deus, toda prosperidade humana é passageira. A profecia segue com um detalhe marcante. Por isso, a abundância que ajuntaram e o que guardaram, ao ribeiro dos salgueiros o levarão. Os moabitas tentariam salvar o que podiam, levando seus bens para outros lugares, na tentativa de preservar suas riquezas. No entanto, essa ação seria em vão. Isso nos lembra do que Jesus ensinou em Mateus 6, 19, 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Moabe confiava em seus bens materiais, mas no dia do juízo, suas riquezas não poderiam salvá-los. Isso nos ensina que nossa segurança não pode estar em bens terrenos, mas somente em Deus. Isaías prossegue revelando a extensão do lamento moabita. Porque o pranto rodeará os limites de Moabe. Até Eglaim chegará o seu uivo, e ainda até Beer-Elim chegará o seu uivo. Aqui vemos que a destruição não seria localizada, mas se espalharia por toda a região. O lamento do povo seria ouvido em todas as partes de Moabe. Isso mostra que o juízo de Deus não faz distinção entre classes sociais ou regiões. Todos aqueles que se rebelam contra ele enfrentarão as consequências. O profeta, então, descreve um dos aspectos mais sombrios desse juízo. Porque as águas de Dimon estarão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, um leão aos que escaparem de Moabe e aos que restarem na terra. Na cena descrita é chocante. Dimon, uma cidade de Moabe, teria suas águas misturadas com sangue, indicando uma destruição violenta. O fato de Deus dizer que ainda acrescentarei mais, indica que o juízo não seria apenas uma invasão militar, mas que também haveria perseguições e perigos adicionais para os sobreviventes. A menção de um leão pode ser simbólica, representando forças inimigas que continuariam caçando os moabitas, ou pode ser literal, indicando que até mesmo a natureza se voltaria contra eles. Essa parte da profecia nos ensina lições importantes. Primeiro, vemos que a segurança baseada em recursos materiais é frágil. Moabe possuía riquezas e terras férteis, mas nada disso poderia protegê-los do juízo de Deus. Isso nos ensina que devemos colocar nossa confiança no Senhor e não em bens passageiros. Segundo, aprendemos que a rebelião contra Deus sempre traz consequências. Moabe havia rejeitado o Senhor e confiava em sua própria força. Mas, no dia do juízo, tudo aquilo em que confiavam se mostraria inútil. Essa é uma advertência para todos nós. Precisamos buscar a Deus enquanto há tempo, pois chegará o dia em que não haverá mais chance para arrependimento. Terceiro, essa passagem nos lembra que o juízo de Deus é justo. Moabe não estava sendo destruída sem razão. Essa nação havia sido arrogante, idólatra e inimiga do povo de Deus. Muitas vezes questionamos a justiça de Deus quando vemos juízos severos na Bíblia, mas precisamos lembrar que Ele conhece todas as coisas e age de maneira reta e justa. Por fim, essa profecia nos ensina que Deus não se alegra com a destruição dos ímpios.
O tom do profeta Isaías é de pesar e lamento, mostrando que, embora o juízo fosse necessário, ele não era motivo de alegria. Isso reflete o próprio coração de Deus, que deseja que as pessoas se arrependam e vivam, mas que também não deixará o pecado impune. Isaías continua sua profecia sobre Moabe no capítulo seguinte, aprofundando a visão sobre a devastação e a aflição desse povo. O capítulo 15 trouxe um quadro de destruição e lamento, mostrando a ruína das cidades moabitas, a perda de suas riquezas e a seca que devastaria sua terra. No entanto, a mensagem profética não termina aqui. No capítulo 16, Isaías continua a abordar a condição de Moabe, mas agora com um chamado à súplica e um vislumbre de esperança. Moabe, ao longo da história, teve uma relação de orgulho e resistência contra Israel, recusando-se a confiar no Senhor. Mas diante do juízo iminente, a única esperança que restava para esse povo era buscar refúgio na misericórdia de Deus. No capítulo 16, o profeta menciona que Moabe deveria enviar tributo a Jerusalém e buscar abrigo sob o governo do justo, apontando para a única solução real para sua sobrevivência. Isso tem um significado profundo. Deus estava dando a Moabe uma oportunidade de se voltar para ele, reconhecendo sua soberania. Essa transição entre os capítulos 15 e 16 nos ensina algo fundamental sobre o caráter de Deus. Mesmo quando ele decreta juízo, ele ainda oferece uma chance de arrependimento. Moabe enfrentaria destruição, mas poderia encontrar refúgio se buscasse o Senhor. Isso nos lembra da mensagem central da Bíblia: Deus é justo e santo, mas também é misericordioso e deseja salvar aqueles que se voltam para Ele. O que podemos aprender com essa profecia? Primeiro, vemos que a confiança na força humana é inútil diante do juízo de Deus. Moabe se orgulhava de suas cidades, de sua fertilidade e de seus recursos, mas tudo isso seria perdido. Essa é uma advertência para todos nós. Onde temos colocado nossa confiança? Estamos firmados no Senhor ou em seguranças passageiras? Segundo, aprendemos que Deus não deseja simplesmente destruir, mas restaurar. Mesmo enquanto profetizava a queda de Moabe, Isaías apontava um caminho para a redenção. Isso nos mostra que Deus sempre dá uma oportunidade para que as pessoas e as nações se arrependam antes que o juízo final venha. Terceiro, essa profecia nos lembra que Deus está no controle da história. Nenhuma nação se mantém firme contra a sua vontade, e nenhum poder humano pode impedir seus propósitos. Isso nos dá segurança, pois sabemos que, mesmo diante da instabilidade do mundo, Deus governa sobre todas as coisas. Agora, convido você a fazer uma breve oração comigo, entregando nossa vida ao Senhor e pedindo que Ele nos ensine a confiar nele acima de todas as coisas. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua palavra, que nos ensina que a verdadeira segurança está apenas no Senhor. Reconhecemos que só no Senhor encontramos refúgio e salvação, pois todo o poder humano é passageiro diante da Tua soberania. Nos ajude a rejeitar a divisão e buscar a união, confiando que a Tua justiça se cumpre no tempo certo. Nos ensina a viver com humildade e dependência do Senhor, sabendo que somente aqueles que se voltam ao Senhor encontrarão esperança. Que possamos permanecer firmes na fé, preparados para o dia em que o Senhor estabelecerá justiça plena sobre toda a terra. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 15 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 16. Nele, veremos um chamado à súplica para Moabe e a revelação
de que a única esperança para esse povo estava em reconhecer o governo do Senhor. Junte-se a nós para explorar essa mensagem e compreender o que ela nos ensina sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Esperamos você com alegria. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor abençoa aqueles que semeiam com fidelidade. Se você tem um pedido de oração ou deseja compartilhar como esta mensagem impactou sua vida, deixe seu comentário. Estamos aqui para interceder por você e caminhar juntos nesta jornada de fé. Que o Senhor abençoe sua vida, renove suas forças e fortaleça sua fé. Amém.